Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do capítulo 4 aqui, né, do módulo 2 de Fisiologia do Zero ao CRM. E agora essa aula ela é uma continuação da aula anterior, tá bom? Que é a parte 2 que eu dividi o capítulo 4 em duas partes. Claro que eu não estou colocando tudo que está no capítulo, eu estou colocando o que eu acho mais importante, que vocês devam saber, tá bom? E nessa aula em específico a gente vai estar falando de transporte ativo, que é a continuação do que a gente já estava falando, e a gente vai falar um pouquinho sobre osmose também. Combinado, pessoal? E aí, a partir disso, a gente vai dando seguimento com a nossa linda fisiologia. Então, bora lá, vamos continuar aqui. Agora, falando sobre transporte ativo. Vou até colocar aqui, ó. Transporte ativo. Pessoal, transporte ativo é a mesma coisa da difusão, ou seja, a gente já entendeu o conceito. É a passagem de íon de um lado ao outro da membrana. Porém, agora, quando a gente fala de transporte ativo, diferente da difusão que a gente acabou de explicar, que não usava energia, o transporte ativo, ele utiliza energia, tá bom? Ele vai utilizar energia. E quem que eu vou utilizar aqui, ó? É o ATP. O ATP é a nossa moeda de troca energética do corpo, certo? E o transporte ativo aqui agora, do mesmo jeito que eu falei da difusão para vocês, ele vai acontecer. O sentido ao qual essa molécula vai passar, ela vai depender de uma diferença de potencial, ou seja, eu preciso de um gradiente elétrico para fazer com que haja essa difusão. Porém, também tem a questão do gradiente de concentração ao qual a gente vai estar falando, tá bom? Então, ó, vai ser contra um gradiente elétrico e contra uma diferença de concentração, ou seja, seguindo aquele gradiente, depende do gradiente eletroquímico, bom? Que a gente está falando, tá? Então, ó, eletroquímico. Combinado, pessoal? E aqui, falando de transporte ativo, a gente também vai dividir esse cara em dois tipos diferentes, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu tenho o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário, tá bom? E aí, ó, quando eu falo de transporte ativo primário, quem que eu vou ter aqui? O exemplo mais clássico que a gente tem no transporte ativo primário é a nossa bomba de sódio e potássio, tá bom? Então, eu tenho a bomba de sódio e potássio ATPase. Também tenho a bomba de hidrogênio e potássio, tá bom? Mas esse é o cara mais clássico que a gente vai estar falando, tá? E vamos começar então através do transporte ativo primário, porque depois a gente já consegue, a partir dele, entender o secundário. E aqui, detalhe, tá bom? Detalhe, outro detalhe que a gente precisa saber, que o transporte ativo primário, a molécula a qual vai estar sendo transferida de um lado ao outro da membrana, ela tem interação com a proteína carreadora, tá bom? Ó, tem interação com a proteína carreadora ou a proteína de transporte, se for no espanhol ali. Beleza, pessoal? Então, vamos entender a bomba de sódio e potássio, tá bom? Vamos entender a bomba de sódio e potássio, porque entendendo ela, a gente vai entender todo o conceito que a gente tem que para falar de transporte ativo, tá? Então, pensem comigo aqui, ó. Vamos desenhar aquela nossa membraninha de novo, tá? Desenha de novo a nossa membraninha. Vou deixar até o espaço já ali para a nossa proteína carreadora. Então, ó, tem uma membrana e aí a gente vai fazer a nossa pequena proteínazinha no meio ali. Desenha a proteína. Bom, pessoal, quando a gente vai falar... Deixa eu só terminar aqui o desenho para ficar bonitinha. Ficou branco, vamos fazer o azul. Só para ficar bonitinho. Beleza. Bom, pessoal, falando de transporte ativo primário, a gente já sabe, é a passagem de moléculas de um lado ao outro da membrana. Vamos pensar que aqui é líquido extracelular e aqui é líquido intracelular, tá bom? A passagem de molécula de um lado ao outro da membrana, certo? De acordo a um gradiente eletroquímico, que a gente já entendeu o que é a partir de agora, com interação com a proteína, tem interação com a proteína carreadora.
e utiliza ATP. Bom, eu utilizo energia a partir de agora. Beleza, pessoal? Então, a bomba de sódio e potássio é o cara mais clássico que a gente tem aqui. Por quê? O que ela vai fazer? Ela vai pegar 3 moléculas de sódio e vai jogar esse cara lá para fora da minha célula. Tá bom? Então, ó, ela joga 3 moléculas de sódio para fora da minha célula. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela joga 2 moléculas de potássio para dentro da minha célula. E a gente vai ver que ela é importantíssima para praticamente o funcionamento de quase todas as células do nosso corpo. Para todas as células do nosso corpo. Porque essa bomba de sódio e potássio, ela é como se fosse um porteiro da nossa célula, mantendo um certo equilíbrio. Fala assim, ó, você tem que ir para fora, você vem para dentro, para tentar manter uma certa concentração, um certo grau de equilíbrio entre dentro e fora da nossa célula, mantendo a nossa homeostase, que a gente já falou lá no capítulo 1. Beleza, pessoal? Só que para que essa bombinha se mantenha ativa a todo momento, eu preciso usar energia. E essa energia, ela vem do ATP. Lembra que o ATP é o trifosfato de adenosina, né? São 3 fósforos. Eu tenho a ribose, a pentose lá, né? Eu tenho a adenina, que formam esse trifosfato. E aí eu tenho as ligações dos 3 fosfatos lá, né? E que quando eu preciso de energia para fazer algum processo, alguma reação no meu corpo, eu consigo clivar esse carinha ali, eu clivo um fosfato, jogo ele fora, e aí eu libero energia, tá certo? Quando eu faço a clivagem e jogo esse fosfato fora, esse fosfato ele vai lá solto no citoplasma, esse ATP a partir de agora ele vira ADP, tá certo? E essa clivagem, essa liberação, me promove a produção de 12.000 calorias aproximadamente. Então eu tenho uma liberação aqui de aproximadamente 12.000 calorias. Bom, e essa caloria é o que eu vou utilizar para fazer com que essa bomba de sódio e potássio consiga fazer esse transporte ativo que a gente está falando aí. Combinado, pessoal? Só que olha que detalhe interessante, eu não uso toda essa energia. Um pouco dessa energia eu uso para o transporte ativo primário, no caso a bomba de sódio e potássio, mas também poderia ser a bomba de hidrogênio e potássio, tá bom? A bomba de hidrogênio e potássio também faz o mesmo efeito aí que a gente está falando. Então, uma parte dessas 12.000 calorias eu uso para esse transporte ativo primário. E um pouquinho do que sobra eu guardo de reserva para o transporte ativo secundário. Secundário por quê? Porque ele é secundário a alguém, ou seja, ele é secundário ao transporte ativo primário. Por quê? No transporte ativo secundário, a gente vai ver que a mesma coisa acontece, ou seja, eu tenho o transporte de molécula de um lado ao outro da membrana, porém, a energia ela não vem direto da quebra do ATP. Ou seja, a energia que eu uso para o transporte ativo secundário, ela é um estoque, uma reserva que aconteceu dessa quebra do transporte ativo primário. Então, o primário ele quebra o ATP, guarda um pouquinho para emprestar para o transporte ativo secundário, tá bom? E aí eu tenho essa energia que vai lá para o secundário e o restante da energia que eu não utilizar, dessas 12.000 calorias do que eu não utilizar, o meu corpo libera em forma de calor. Então, muita reação química, muita reação enzimática acontecendo, muita função, uma hiperfunção desses mecanismos dentro do meu corpo faz com que a minha temperatura aumente, tá bom? Então é isso que sempre acaba acontecendo, porque uma forma da energia, é uma forma das calorias eu uso como forma de energia e a outra forma eu libero e a outra parte eu libero como forma de calor, tá certo? Então o transporte ativo primário é isso daqui, tá? Agora, quando a gente fala de transporte ativo secundário, a gente tem que pegar e dividir esse cara novamente, porque a gente vai ver que esse cara ele se divide outra vez em cotransporte e contratransporte. Beleza? E aí o próprio nome já mais ou menos já dá a dica pra gente o que é, né? E a gente vai ver também esses nomes de cotransporte e contratransporte como cotransporte como simporte e o contratransporte como antiporte, tá bom? Então, ó, vamos lá. Falando do transporte ativo secundário, agora eu não vou fazer bonitinho igual eu fiz não. Pensem que aqui, ó, a gente tem a nossa membrana, tá bom? E aqui a gente tem a nossa proteína carreadora. Beleza, pessoal?
E aí aqui é a continuaçãozinha da nossa membrana. E aí o que acontece? Ó? O que acabou de acontecer? O transporte ativo primário. Tá bom? O transporte ativo primário. O que o transporte ativo primário ele acabou de fazer? Pensem que aqui é leak e aqui é leque. O transporte ativo primário ele acabou de pegar 3 moléculas de sódio e jogar para dentro da minha para fora da minha célula. Bom? Só que, conforme eu vou jogando muito sódio para fora, a gente já acabou de ver isso daí. Vou jogando muito sódio para fora e o sódio ele tem a sua maior concentração fora da célula. O que vai acontecer? Fora começa a ficar positivo e dentro começa a ficar negativo, tá bom? E graças a isso, além da maior concentração de sódio fora do que dentro, eu tenho um gradiente eletroquímico acontecendo. E esse sódio que acabou de sair da minha célula, ele sempre tenta voltar para o interior da minha célula. E um pouquinho sempre acaba conseguindo, tá bom? E aí o que acontece? Toda vez que esse cara tenta voltar para dentro da minha célula, tá? Algumas vezes ele vai conseguir, mas dependendo do que vai acontecer, ele vai precisar levar alguém junto com ele, tá bom? Então, ó, esse sódio, para que ele consiga voltar para a minha célula, ele vai arrastar alguém junto com ele. Pensem que aqui ó, é outra proteína. Vamos desenhar uma outra proteínazinha aqui para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Então, ó, pensem que aqui eu tenho outra proteína carreadora, tá bom? E aí o que acontece? Esse sódio foi lá para fora e ele quer voltar. Ele quer voltar e ele vai conseguir voltar, tá bom? Esse sódio ele vai conseguir voltar. Só que para ele voltar, ele vai arrastar alguém junto com ele. Beleza, pessoal? Quem que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai virar para a glicose e para o aminoácido. Glicose, aminoácido, não querem ir lá para dentro da célula comigo? Eles vão falar, vamos embora. Então, ele pega uma molécula de sódio, se junta a uma molécula de glicose, e aí ambos conseguem entrar na nossa célula. Tá bom? Seguindo um mesmo sentido. Tá? Ou o sódio também pode se unir ao aminoácido e fazer a mesma coisa, seguindo o mesmo sentido, de líquido extracelular para líquido intracelular. Isso daqui, quando acontece, a gente vai dar o nome de cotransporte. Ou seja, eu tenho a difusão, essa passagem de molécula de um lado ao outro da membrana, tá bom? Ocorreu essa passagem de molécula de um lado ao outro da membrana, com interação com a proteína, utilizando energia que veio lá do transporte ativo primário. Porém, agora, para que o sódio pudesse entrar, ele teve que se atrelar a alguém, ou a glicose ou aminoácido. Então, de mãozinha dada, eles conseguiram entrar na minha célula ali. E ambos seguiram um mesmo sentido. Então, a gente vai chamar isso de cotransporte. Agora, se acontecer o contrário, vocês já devem estar até imaginando, né, o que vai acontecer. Tenho a minha proteína, tá bom? Aconteceu tudo isso daí que a gente já falou ali, do sódio sair, tá? Pensem que aqui a gente tem a nossa membrana, o vermelho, preto. A gente tem a nossa membrana, tá bom? E dentro e fora da minha célula lá, eu tenho a molécula de sódio querendo entrar na minha célula, tá bom? E ela vai conseguir entrar. Ela vai ali, entra em interação com a proteína e consegue pular lá para dentro. Só que agora, para que essa molécula consiga entrar na minha célula, alguém precisa sair, tá bom? E aí então ela vira ou para o cálcio ou para o hidrogênio, por exemplo. Então eu tenho o cálcio ou o hidrogênio. E o sódio vai lá e vira para ele. Fala assim, cálcio, você não quer sair não? Dar um rolezinho aqui fora? O cálcio fala, eu quero. Então, ó, eu vou entrar, mas para que eu entre você precisa sair, né? Aí o cálcio fala, tudo bem, então eu vou sair. Aí o cálcio pega e sai da minha célula, tá bom? E ele segue um sentido oposto ao sódio. Quando eu tenho isso daqui acontecendo, é quase que se fosse igual uma bomba de sódio e potássio, mas não é, diferente. Tá bom? Porque a energia veio emprestada lá do transporte ativo primário, mas eu tive interação com a proteína. E agora, os íons eles vão em sentido opostos. Um entra e o outro sai. Quando a gente vê isso daqui acontecendo, a gente vai dar o nome de contratransporte. Beleza, pessoal?
E aí, a gente acabou de falar agora de transporte ativo. Transporte ativo primário e transporte ativo secundário. Ambos é a mesma coisa, passagem de íons e moléculas de um lado ao outro da membrana, certo? Agora, com interação com a proteína e com utilização de ATP, de energia. Transporte ativo primário quebra diretamente o ATP para produzir essa energia. Já o transporte ativo secundário, ele pega emprestado essa energia lá do transporte ativo primário. Lembrando que o transporte ativo secundário eu tenho o transporte, quando ambos os íons seguem o mesmo caminho, e o contratransporte, quando cada um vai para um lado. Beleza, pessoal? E aí, isso daqui é o que a gente fala de transporte ativo que a gente tem aí. Combinado? E é importantíssimo a gente entender todos esses conceitos, entender tudo o que está acontecendo, por quê? Quando a gente começar a seguir com a fisiologia, vocês vão ver que isso daqui é para a vida de vocês. Tá? É para a vida que vocês têm que saber isso daqui. Beleza, pessoal? E agora, para a gente terminar esse capítulo aqui, eu gostaria de falar rapidinho sobre a osmose. Tá bom? A osmose. Pessoal, quando a gente fala de osmose, muitos já têm esse conceito de osmose na cabeça. Tá? De uma forma bem simples, definindo a osmose, é a passagem de água de um compartimento ao outro, certo? Então a água ela vai sair de um compartimento e vai passar para um outro, ao qual eu tenho uma membrana que seja permeável à água, tá bom? E sempre seguindo de um local com menor concentração de íons ou soluto para um local de maior concentração. Vamos tentar entender isso daqui, porque eu sei que falando do jeito que eu falei aqui fica um pouco complexo e difícil de entender, mas vamos fazer um desenho aqui, ó, tá? Que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Pensem que aqui eu tenho um compartimento, tá? Que vai ter uma membrana permeável somente à água, tá bom? Então pensem que esse espacinho no meio aqui é uma aquaporina. Então eu tenho aqui um compartimento A e o compartimento B, tá bom? Dentro do compartimento A eu vou ter água e algumas moléculas, tá bom? A água, a gente vai dar o nome para ela agora de solvente. Combinado? A água, a partir desse momento, a gente vai chamar ela de solvente. E as moléculas, ou o íon ali, a gente vai dar o nome de soluto. O soluto é tudo aquilo que consegue se dissolver na água, tá bom? Ou num solvente. Então, pensem que o compartimento A tem 4 moléculas e o compartimento B tem várias moléculas, tá bom? Também tem água, porém tem muitas moléculas. Vocês conseguem entender que o compartimento B ele tem uma maior concentração de moléculas do que o compartimento A? Então, ó, aqui tem menor concentração de moléculas e aqui tem maior concentração de moléculas. Bom, e a gente vai ver que a gente consegue pegar essas moléculazinhas aí, quando a gente coloca lá dentro de um líquido, que nem a gente está falando, eu tenho o solvente e o soluto juntos num líquido, tá? A gente vai pegar essa moléculazinha, eu vou conseguir dar o nome de osmol para ela. Tá? Osmol é o número de partículas que eu tenho dentro de um soluto, de um solvente, perdão. Então, ó, o osmol aqui que a gente vai falar, ó, é o número de partículas dentro de um solvente. Bom, ou seja, o número de partículas dentro da água. Então, no compartimento A, eu tenho menos partículas na água e no compartimento B, eu tenho mais partículas dentro da água. E aí, a gente vai dar esse pequeno nome assim, de esse partícula e solvente junto, vai começar a chamar isso a partir de agora de osmolaridade. Tá bom? Osmolaridade. E aí, pessoal, depois eu vou aprofundar mais sobre a osmolaridade. O que eu quero que vocês entendam no primeiro momento é isso daqui. Aí o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: toda vez que eu tenho um compartimento com muito soluto, tá bom? E pouco solvente, a gente vai falar que ele tem uma maior osmolaridade. Ou seja, quando eu tenho maior concentração, eu tenho maior osmolaridade. Bom? E quando eu tenho menor concentração, eu tenho menor osmolaridade.
E aí a gente vai ver que a água, quando a gente fala de osmose, é exatamente isso daí. Ela vai sair de um compartimento ao outro, a osmose é a passagem de água de um compartimento ao outro, ao qual eu tenho uma menor osmolaridade para um local com maior osmolaridade. E é isso que vai estar acontecendo aqui, pessoal. Eu preciso de uma membrana permeável à água, então a minha água ela começa a sair daqui, nesse caso, desse exemplo, ó, de A para B, tá certo? De menor concentração para maior concentração. Ou seja, de menor osmolaridade para maior osmolaridade. Por que eu já quero que vocês entendam esses conceitos de concentração e osmolaridade? Porque futuramente a gente vai falar muito sobre mais... A gente vai mais falar de osmolaridade do que concentração propriamente dita, tá bom? Então a gente vai ver que, por exemplo, quando aumenta muito a osmolaridade no líquido extracelular, um exemplo, tá? Aumentou muito a osmolaridade em leque, esse é um dos estímulos que eu preciso para que o meu rim comece a poupar a água, segura toda a água possível, diminui a urina, solta uma urina mais concentrada, dá o estímulo da sede para que a gente beba mais água, para que eu consiga ter mais água no meu corpo, tá certo? E ao contrário também, quando diminui a osmolaridade em líquido extracelular, é o que eu preciso para que o meu rim elimine mais água, que eu estou muito retido, comece a fazer xixi, entende? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Mas agora, num primeiro momento, eu quero que vocês saibam o que é osmose. A osmose é a passagem de água de um compartimento ao outro, certo? Através de uma membrana permeável à água, e que a água saia de um compartimento com menor concentração de solutos para um compartimento com maior concentração de solutos, tá certo? De menor osmolaridade para maior osmolaridade. E por que eu faço isso daqui? Pessoal, isso daqui simplesmente eu estou fazendo assim, eu estou jogando mais água aqui dentro, para quê? Para tentar compensar e deixar esse cara em equilíbrio. Vamos dar um exemplo bem besta ali. Pensa que você pegar um copo de água, tá bom? E jogar num montão de areia na praia. Não vai nem fazer cosquinha, vai chupar essa água rapidinho, certo? Agora pensa que eu tenho apenas 10 pedrinhas de areia e jogo dentro de um copo d'água. Aí eu tenho muita água para pouca areia. Então, esse é mais ou menos o conceito. Se eu pego e consigo jogar a água devagar, vou jogando para o lugar que tem muita areia, eu vou tentando compensar os dois lados e tentar manter um equilíbrio. Porque onde eu tenho menos partículas, eu não preciso de tanta água para ter um equilíbrio. E onde eu tenho mais partículas, eu preciso de mais água para manter um equilíbrio. E aí a osmose ela sempre vai fazendo isso. Ela vai brincando de um lado ao outro da minha membrana, sempre tentando manter um equilíbrio, tá bom? E aí, de forma bem básica, bem simples, a gente acaba falando um pouquinho agora, então, sobre transporte ativo. A gente falou sobre osmose, sobre todos esses princípios básicos da fisiologia, que na verdade já era para ter sido visto na biologia, provavelmente vocês devem ter visto, na bioquímica também. Certo, pessoal? E é isso daí. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Nos vemos!